cotistas, anunciou que o fundo concluiu a captação via CRI de 160 milhões, que serão utilizados para pagar a compra do ativo logístico em Manaus, ocupado pela varejista Bemol. Isso foi anunciado no Fato Relevante no dia 13 de outubro. E esse fato relevante que a gente viu em entrevista lá com o Felipe Gaiardi e tal, tudo já bastante detalhado, né? Daí, continuando, o CRI vai ter um prazo de 15 anos e custo de IPCA mais 7,61% ao ano. Então, IPCA mais 7,61%. Vai ter carência de 12 meses para início de amortização. Para juros, não. Juros já rola desde agora. Parte dos valores foi utilizada para pagar a compra do galpão e terreno, e a outra parte vai custear a construção de um galpão BTS, Build to Suit. Se você não viu o primeiro fato relevante do dia 13/10, daqui a pouco eu mostro no final, você vai entender melhor do que a gente está falando aqui. A alavancagem do fundo vai ficar em 6,7%, então não tinha nenhuma alavancagem, com essa vai ser a primeira, e fica uma relação bem pequena de 6,7%. O fundo vai ficar com caixa líquido, foi que eu comecei a escrever, refraseei e aí sobrou uma palavra aqui. O fundo vai ficar com caixa líquido de 65.647.000, mesmo após a aquisição. Então, tudo que ele tem a pagar, a receber e tal, ele está alavancando e ainda assim vai ficar com caixa, tá? Então, ele entende que vale a pena a dívida. Isso foi falado também lá na entrevista, porque ela tem um carrego positivo. Ela tem dinheiro no caixa, por que vai fazer dívida? Fica com o dinheiro no caixa para fazer frente a outras coisas, a outras obrigações, para, de repente, conseguir fazer novas aquisições, se aparecer oportunidade. E por quê? Porque a dívida, sabe, IPCA mais 7,61 não é tão barato assim, né? Não é. Mas o que vai entrar de aluguel é 10% ao ano corrigido por IPCA. Então o carrego é positivo, né? Esse é o carrego positivo. Entre o que eu devo e o que eu recebo, sobra. Então é positivo carregar essa dívida comparado com a receita do contrato de locação. Então não é que a dívida seja barata, mas não é um problema carregar essa dívida, ainda que IPCA mais 7,60 seja bastante, porque o que entra de aluguel supera esse custo. Então o fundo está lá com a dívida, tem dinheiro em caixa, que é sempre bom, e a dívida não tira dinheiro do fundo, né? A receita é maior, o carrego é positivo. Então aí um pouco da gente entender essa gestão não só de caixa, mas do custo de capital do fundo. Os fundos estão ficando cada vez maiores e cada vez mais parecidos com a gestão de uma grande empresa. O financeiro, a controladoria, ele tem que ficar pensando no custo médio ponderado do capital dele. Eu vou fazer só uma emissão de cotas, eu vou tomar dívida. No fundo imobiliário, a dívida é sempre uma engenhariazinha que tem que fazer, mas dá para fazer, tá claro. Aí a gente vê fundos com 40% de alavancagem, 50% de alavancagem, então dá para fazer, né? E aí, quando fazer uma, quando fazer outra? Questão de custo do capital, oportunidade e custo do capital. E por que não ter capital próprio, que é cota, capital de terceiros, que é dívida, e dinheiro em caixa? Por que não? Se a conta fecha no melhor uso, da melhor composição das fontes de capital, né? Bom, e aí fica... A diferença do fundo imobiliário para uma empresa é que a empresa ela toma dinheiro emprestado para investir nas operações dela, ver se ela vai vender mais, se ela vai prestar mais serviço, tal, isso aqui é uma coisa mais, muito menos palpável se essa dívida vai gerar bons resultados ou não. Quando é um fundo imobiliário, uma dívida calcada, lastreada num contrato de locação, você já sabe desde agora. A dívida custa IPCA mais 7,6%, e o contrato gera 10% ao ano mais IPCA. Então você sabe que a dívida está sendo positiva, né? Que o carrego da dívida está sendo positivo. Então o mercado ficando mais profissionalizado, mais complexo na estrutura de capital dos fundos. Continuando aqui, o valor da aquisição é de R$ 135.086.697. Então esse valor ele foi atualizado, porque naquele fato relevante do dia 13,
o valor era 134.402.000, tá? Eu pus em azul aí porque eu que incluí esse texto. Normal, deve ser atualização por IPCA, alguma coisa assim. Tá? Mas o primeiro fato relevante falava em 134.402.000 e agora no fato relevante atual, que conclui o negócio, o total foi 135.086, tá? Mais o custo de construir o galpão, que a obra está estimada em 50.600.000 reais. A locação dos imóveis já prontos, ou seja, o sale e leaseback, equivale a um cap anual de 10% ao ano. Então, entre o que o fundo pagou pelo imóvel, que ele tem a receber de aluguel, dá um cap rate de 10% ao ano, algo parecido com o dividend yield do fundo imobiliário. A locação do galpão que vai ser construído, o BTS, o Build to Suit, terá um valor que equivale a um cap de 10,5% ao ano, então um pouquinho maior do que do imóvel já pronto. E é isso que eu estava falando do carrego positivo. Ó. A dívida custa IPCA mais 7,61, só que o fundo, né, lastreou essa dívida num contrato de locação que entra 10 mais IPCA, 10,5 mais IPCA. Então o carrego disso é positivo entre o que sai e o que entra para o fundo. O contrato de locação de todos os imóveis será um único, atípico e com prazo de 15 anos, reajustado pelo IPCA anualmente. A expectativa da gestão é que a aquisição, combinada à estrutura de securitização de recebíveis, gere ao fundo um resultado adicional de 7.162.256 no ano, após o início da cobrança do aluguel do BTS, do Build to Suit, ou seja, do imóvel que ainda tem que ser construído, o que equivale a um incremento mensal de 5 centavos por cota. Até a entrega do imóvel que vai ser construído, o BTS, o fundo vai receber o aluguel referente só ao que já está pronto, ao SLB, o sale leaseback, cujo valor é bem próximo aos juros da dívida projetado para o período. Então, o que eu estou entendendo aqui é que, por enquanto, é 0 a 0. Tá? Estou falando aqui o carrego positivo, mas, por enquanto, o resultado disso é 0 a 0. Quando construir o outro galpão, você já vai ver na imagem, construir o outro galpão e começar a receber o valor do aluguel desse galpão, aí passa a ter esse carrego positivo. Então, não tem impacto agora, não aumenta o rendimento agora, mas quando estiver pronto o novo galpão, aumenta esse estimado 5 centavos por cada cota. E aí, ó, isso aqui está em vermelho aqui, ó, para deixar claro que não é do fato relevante de agora, é do fato relevante de 13 de outubro. Mostra, tinha algumas imagens lá do ativo, ó. Isso aqui é um galpão pronto, esse aqui é o terreno. Então, o fundo comprou agora isso aqui. O que ele pagou? Desembolsou para pagar o quê? Um imóvel já pronto e esse terreno vizinho aqui. E o que vai custar lá, estimado 50.600.000? A construção nesse terreno de um galpão. Então, aqui, esse que está pronto, o sale leaseback já está pronto, então foi vendido e o ex-dono passa a ser inquilino. Aqui tem uma loja grande, né, tipo um atacarejo, e já um pouco de estoque. E aí, do lado, vai sair um imóvel só galpão de logística, mais estoque. Então, isso aqui já está pronto, gera 10% ao ano de rentabilidade, né, de cap rate. Isso aqui vai ser construído, o contrato de locação vai ser o valor que necessário para dar 10,5% ao ano. Então, essa é a expansão, certo? Tá aí, esse é o fato relevante do HSI Logística, encerrando uma operação também que foi bastante desenhada, né, bastante estruturada para compra e desenvolvimento de um galpão lá em Manaus.